Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Charles Bukowski foi um escritor e poeta americano do século XX, conhecido por suas abordagens desfiltradas, potentes e muitas vezes rudes sobre a vida. Bukowski nasceu na Alemanha em 1920 e emigrou com sua família para a América em 1923. Bukowski teve uma infância terrível, sendo regularmente espancado pelo seu pai a partir dos 6 anos. Como imigrante da Alemanha, Bukowski era ridicularizado por outras crianças por seu sotaque e vestimentas, sendo marginalizado e visto como um excluído durante toda a sua escolaridade e adolescência. Bukowski desenvolveu uma condição que cobriu o seu rosto com acne severa e manchas relacionadas, intensificando ainda mais sua autoconsciência e isolamento. As circunstâncias de abuso e solidão impostas a Bukowski quando jovem criaram a base para sua perspectiva de vida e seu desejo de se expressar como escritor. Em uma entrevista mais tarde em sua vida, Bukowski disse que seu pai foi um grande professor literário porque lhe ensinou o significado da dor, mais especificamente, a dor sem razão. Quando você apanha o suficiente, tende a dizer o que realmente pensa, disse Bukowski. Em seus 20 anos, após 2 anos na faculdade, Bukowski abandonou os estudos e fez sua primeira tentativa real de se tornar um escritor profissional. Ele viajou pelos Estados Unidos, fazendo trabalhos braçais de curto prazo enquanto escrevia centenas de contos. No entanto, dos centenas de histórias, apenas algumas foram publicadas na época, e as que foram, não tiveram sucesso algum. Após alguns anos, Bukowski praticamente parou de escrever, desapontado com o processo de publicação e sua aparente incapacidade de escrever bem o suficiente para ser bem-sucedido. Bukowski então trabalhou em vários empregos braçais por vários anos. Então, em 1955, aos 35 anos, depois de cerca de 10 anos sem escrever, Bukowski quase morreu de uma úlcera sangrante grave. Ele sobreviveu e, logo depois, como que por destino, Bukowski deixou seu emprego nos Correios e começou a escrever novamente. Nos anos seguintes, Bukowski publicou várias peças, mas ainda sem muito sucesso, e foi forçado a retornar ao trabalho nos Correios, que havia abandonado anteriormente. Diferente da primeira vez, ele continuou escrevendo enquanto trabalhava nos Correios, antes de seu turno, usando qualquer tempo que tinha para escrever. Ele continuou assim por muitos anos, publicando uma coleção de peças aqui e ali em revistas pouco conhecidas, todas com muito pouco sucesso e sem perspectiva real de sucesso, dinheiro, fama ou mesmo de viver da escrita. Claro, hoje sabemos como a história de Bukowski terminou. Ele é lembrado agora como um escritor, um renomado, bem-sucedido e suficientemente importante para ser mencionado com significado décadas após sua morte, considerado um dos grandes de todos os tempos. No entanto, Bukowski não alcançou o sucesso tradicional ou público até chegar aos 50 anos, muitos mais anos depois de sua segunda experiência trabalhando nos Correios. Foi somente após uma longa e persistente tentativa de escrever que seu trabalho típico finalmente começou a ser notado e apreciado pelo público. E apenas depois de um acordo com um editor que concordou em financiar o trabalho de Bukowski, ele começou a ganhar a vida com isso. Aos 50 anos, no final da linha de carreira tradicional, Bukowski teve sua primeira grande oportunidade e a aproveitou, depois de parecer, para muitos, que já era tarde demais. Começou então, e ele logo se tornou cada vez mais bem-sucedido e famoso no mundo literário e na cultura em geral. Não demorou muito para Bukowski passar anos escrevendo, trabalhando e tentando, até finalmente ter as circunstâncias a seu favor, ganhando tração e encontrando sucesso como escritor, alcançando o que ele queria desde a adolescência e cumprindo o que acreditava ser o propósito de sua vida. Neste contexto, é inicialmente perplexo que sua lápide leia agora Don't Try, não tente, uma mensagem que parece bastante sombria, especialmente para uma lápide, bem como contraintuitiva para sua história. Como um homem que se tornou bem-sucedido e realizou sua ideia de si mesmo, um homem que, embora tenha demorado, encontrou imenso respeito e reconhecimento por seu ofício, tudo por causa de seu incansável esforço, poderia deixar as palavras "não tente" como seu legado final. Talvez, aqui se encontre a ideia mais importante, não apenas no trabalho de Bukowski, mas na vida de Bukowski. Em uma carta para William Packard, um amigo editor e escritor, Bukowski escreveu que muitos escritores escrevem pelos motivos errados. Eles querem ficar famosos, querem ficar ricos ou querem se relacionar com garotas que têm sinos azuis no cabelo.
Quando tudo funciona melhor, não é porque você escolheu escrever, mas porque a escrita escolheu você, escreveu ele. É quando você está louco por isso, quando está enfiado em seus ouvidos, narinas, debaixo de suas unhas. É quando não há esperança, mas isso. Nessa carta, Bukowski está se referindo a aspirantes escritores, mas ele está, indiscutivelmente, falando de algo muito maior: a noção de propósito e sucesso em empreendimentos criativos de forma geral. Quando você era muito jovem e alguém lhe perguntou pela primeira vez qual era a sua cor favorita, e você decidiu que era azul, vermelho ou outra qualquer, talvez parecesse uma escolha, mas na verdade não era. Ninguém escolhe como as cores os fazem sentir e porque algumas parecem pintar o cérebro com sentimentos melhores do que outras. Podemos descrever os motivos pelos quais gostamos das cores que gostamos, mas não podemos escolher por que gostamos delas. A cor, de certa forma, nos escolhe. Em uma situação de baixo risco como a escolha da cor favorita, é fácil perceber qual se sente melhor e declarar sem esforço. No entanto, definir o propósito de alguém e conduzir a maior parte de sua vida não é tão fácil, nem de baixo risco, tornando-se inevitavelmente mais complicado, confuso e desafiador. Embora, talvez, no seu cerne, seja algo tão simples quanto saber a sua cor favorita. Na mesma carta para Packard, Bukowski continuou: nós trabalhamos demais, tentamos demais. Não tente, não trabalhe. Está bem diante de nós, tirando o chute da sala fechada. Com isso, Bukowski sugere a ideia de que, se você tem que se esforçar para se esforçar, se tem que tentar se importar com algo, ou tem que se esforçar para querer algo, talvez você não se importe de verdade, talvez você não queira de verdade. Talvez não seja a sua cor favorita. Ao longo de sua vida, Bukowski sempre voltou a escrever, nunca reduzindo ou modificando sua voz em prol de algo mais, nunca permitindo que a rejeição ou o sofrimento ao longo do processo acabassem com sua escrita. Não é que Bukowski não tentou, é que ele não tentou ser algo que não era. Ele tentou ser um escritor, mas não tentou querer ser um escritor, nem tentou escrever da maneira que queria escrever. Ele simplesmente fazia e continuava fazendo. Criativamente, muitas vezes parecemos nos sair melhor quando somos naturais e honestos, atendendo a quem realmente somos e ao que realmente queremos dizer ou fazer, sem motivações ulteriores, sem forçar ou pensar demais. E talvez seja isso, em parte, o que Bukowski quis dizer com não tente. Verdadeiramente, ninguém além de Bukowski pode dizer ou saber exatamente o que Bukowski pensava ou queria dizer em qualquer coisa. E nada disso sugere que algo tão difícil e complicado como propósito, paixão, desejo e sucesso seja fácil ou prescrito, porque não é. É tão incerto e complicado quanto o próprio cérebro que concebe todo o sistema. E não é como se escrever, fazer filmes, pintar, fazer música, negócios ou qualquer outra coisa deva vir fácil para o escritor, cineasta, pintor, músico, etc., para que seja a coisa certa ou para que sejam ótimos nisso. Mas é provável, no entanto, que a dor e a resistência de trabalhar através do processo não sejam consideradas valiosas e você não se sinta compelido a fazê-lo mesmo diante da rejeição, dificuldade ou sacrifício. Então talvez seja aqui que Bukowski diria não tente. Mas se isso vale a pena, se o pensamento de não fazer a coisa dói mais do que o pensamento de sofrer potencialmente através do processo, se o pensamento de uma vida sem isso ou nunca ter tentado de todo assusta você, se isso vem até você, através de você, quase como se você não estivesse tentando, talvez Bukowski diria aqui: tente.